Estamos ao vivo, fora Bolsonaro. Bem. Bem, boa noite, Walter, boa noite, Cássio. Vamos dar início aqui a mais um programa antivírus. E o nosso tema de hoje é: com quantos neoliberais e direitistas se faz uma frente ampla? Walter vai começar a falar da conjuntura de uma forma mais geral e eu vou falar um pouco sobre a tal da frente ampla. Walter. Maravilha. Bom, boa noite, Natália. Boa noite, o Cássio, que está aqui na retaguarda. Boa noite a todos e todas que estiverem nos assistindo pelas redes sociais. O tema mais importante da semana que passou foram os atos da campanha Fora Bolsonaro, realizados no dia 2 de outubro. Foram atos muito expressivos, contudo não foram fortes o suficiente para deflagrar o processo oficial de impeachment. Ocorreram atos em mais de 300 cidades, geralmente enfatizando, além do repúdio ao cavernícola, a volta da inflação e o aumento do desemprego. Aliás, uma palavra de ordem genial que nós precisamos usar mais: bolsocaro, fora Bolsocaro. Em algumas cidades, os atos foram maiores, em outras cidades, os atos foram menores do que os anteriores. E, de maneira geral, cresceu o número de cidades que realizaram atividades. O número de siglas que apoiaram o ato não se refletiu em crescimento equivalente da presença física nas ruas. A composição política da massa de participantes dos atos continuou similar à de atos anteriores. Entretanto, parece ter havido uma mudança na composição social dos atos, com maior presença da militância de base popular. Essa busca que foi feita nos últimos dias de uma unidade mais ampla na luta pelo Fora Bolsonaro também foi um dos objetivos importantes que marcaram esses atos do dia 2 de outubro. O que, em alguns casos, São Paulo capital, por exemplo, se traduziu numa insuportável quantidade de discursos no palanque. E vale registrar que houve tensões localizadas. Em Pernambuco, por exemplo, um político de extrema-direita atropelou uma manifestante e ameaçou outros com uma arma. Já em São Paulo, o senhor Ciro Gomes reclamou ter sido vítima de uma tentativa de agressão física. Nesse caso, há muita controvérsia sobre o que de fato teria ocorrido. Mas, de toda forma, vários dirigentes do PT deram declarações públicas repudiando qualquer violência. E, claro, suponho que por qualquer violência, isso inclua também as seguidas e recorrentes violências verbais que o senhor Ciro Gomes pratica dia sim e dia também contra Lula e contra o PT. Por conta dessas violências, o Ciro foi vaiado durante seu discurso no ato ocorrido na Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Inclusive, particularmente, quando Ciro Gomes se referiu aos fascistas de vermelho. Referência essa que mostra que Ciro Gomes, Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo e Bolsonaro têm certas afinidades eletivas. Sem prejuízo de um balanço mais detalhado sobre os atos em si, é evidente que as manifestações do dia 2 de outubro não foram suficientemente grandes para demover os contrários ao impeachment, que hoje continuam sendo maioria no Congresso Nacional. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, está lá sentado em cima de mais de 160 propostas de impeachment. A pressão das ruas se manteve, mas ainda não foi o suficiente para mudar a correlação de forças. O que fazer diante disso? É possível aumentar a pressão das ruas ou será que a gente bateu no teto? Nesse caso, qual é o papel que as mobilizações de rua vão ter? Tendo ou não batido no teto, qual é o papel de Lula, pessoa física? Ele deve participar diretamente da convocatória das próximas mobilizações? Ele deve comparecer pessoalmente, deve discursar? Nós já opinamos a respeito, né? E vamos voltar a falar disso até o final desse programa. De toda maneira, uma certeza é que a mobilização das ruas continua decisiva na luta contra Bolsonaro, mas não deve ser limitada a esses atos de massa convocados de X em X semanas pela campanha Fora Bolsonaro. É cada vez mais importante um trabalho permanente de agitação direta nas periferias,
nos locais de trabalho, nos locais de moradia, de estudo, de cultura e de lazer. E, inclusive, é fundamental realizar atos na periferia. Em São Paulo, por exemplo, um grande ato na zona leste da capital e outro grande ato na zona sul da capital fariam muita diferença. Outra questão que para nós está muito evidente é a centralidade da pauta do povo. Entendendo isso, não apenas como denúncia do que está acontecendo, a fome, o desemprego, a inflação, mas também como propostas sobre o que fazer. O que nos remete de novo ao tema Lula, seja como porta-voz da crítica e das propostas, seja como alternativa concreta de governo para o país. Aliás, cá entre nós, a síntese da chamada pauta do povo é governo Lula. Uma terceira questão para nós é que, se Bolsonaro está ganhando tempo, a gente veio falando isso várias vezes aqui no Antivírus, né? Ele está buscando ganhar tempo. De outro lado, a esquerda parece estar, ou uma parte da esquerda, parece estar perdendo tempo no debate dessa tal frente ampla. Isso vai ser abordado pela Natália aí na segunda parte desse nosso antivírus. Mas antes de passar a palavra para a companheira Natália, eu queria destacar alguns outros aspectos da conjuntura que precisam ser levados em conta. Primeiro, as informações apresentadas na CPI da Covid e reforçadas por vários meios de comunicação confirmam que aquela Prevent Senior cometeu inúmeras atrocidades criminosas contra os seus pacientes. Além disso, pode vir a deixar milhares de clientes do plano de saúde sem cobertura. Como se trata de uma empresa que administra uma rede física de hospitais, etc., é preciso exigir uma intervenção direta do Estado. Além disso, os donos e demais envolvidos nos crimes contra a saúde pública precisam ser exemplarmente punidos. Segundo ponto, as movimentações visando 2022 estão intensas. Tem as reuniões do Lula, mas disso a Natália vai falar, e tem outras movimentações. O Amoedo, por exemplo, está com dificuldades no Partido Novo e, por isso, sua candidatura está se enfraquecendo. O Sérgio Moro se reuniu com a direção do Podemos e disse que, em novembro, vai informar se concorre ou não às eleições de 2022. O Moro também se reuniu com lideranças do PSDB, do DEM e do MBL. Já o Flávio Bolsonaro se reuniu com dirigentes do PTB para sondar a possibilidade de entrada do Cavernícola no partido, que também, o Cavernícola, pode ir para o PP. O Tasso Gereissati desistiu de disputar as prévias do PSDB e declarou apoio a Eduardo Leite e, junto, deu uma declaração dizendo que o Eduardo Leite podia ser vice do Ciro. Muito amigo esse cara, né? Declara apoio, mas propõe que o cara seja vice. E o Eduardo Leite chutou de volta que não faz sentido ser vice de um candidato que não decola. O Kassab está defendendo publicamente a candidatura de Rodrigo Pacheco, embora converse com todo mundo. E o PV e o Cidadania estão avançando no sentido de constituir uma federação de partidos, que é um assunto que interessa muito ao PCdoB e a outros partidos que estão enfrentando o tema da cláusula de barreira. E o Bolsonaro, por sua vez, está se movimentando, certo, para tentar entrar em locais onde o Lula já demonstrou ter muita força. E no caso de São Paulo, existe uma situação que afeta o PT e o PSOL, que é a candidatura a governador do Boulos e a candidatura a governador do Haddad. Enfim, está um alvoroço no andar de cima, no ambiente da política institucional e eleitoral. Mais um motivo para a gente movimentar muito o andar de baixo. Senão, vai ser essa disputa no andar de cima que vai dar o tom, e quando isso acontece, quem perde é o povo e a esquerda brasileira. E, por falar em andar de cima, é bom a gente ficar alerta para o fato de que o PIB do agronegócio vai muito bem, obrigado. Cresceu 9% no primeiro semestre desse ano, quase 10%. A soja está bombando. O mesmo vale para o açúcar, para o algodão, para a chamada carne suína e bovina. O agronegócio está empregando mais gente hoje do que empregava antes do início da pandemia. Pulou de 16,7 para 18 milhões de pessoas. E isso tem efeitos variados, né? Um dos efeitos são essas tempestades de poeira que estão impactando várias cidades, tempestades que resultam do aumento do desmatamento e da redução da cobertura vegetal. Outro reflexo, vejam bem, a Embraer, aquela, está vendendo muitas aeronaves. Para quem? Para a turma do agronegócio. E o preço da terra está subindo, tanto no campo quanto na cidade. As vendas de imóveis
continuam ascendentes, ou seja, tem muita gente rica e tem muita gente rica investindo em bens imóveis. E, junto disso, tem o crescimento da taxa de juros e o crescimento da inflação. Ou seja, a economia está estagnada, a inflação está crescendo, os juros estão crescendo, tem gente enriquecendo e, na outra ponta, está crescendo o número de brasileiros e brasileiras desempregados, os chamados caras que estão em ocupações por conta própria, gente que está em emprego sem carteira, gente que está recebendo salários mais baixos, ou seja, uma queda geral nas condições de vida do povo. E para piorar ainda mais a situação, se não bastasse a pandemia e todo o resto, tem a crise energética que segue rondando, ou seja, o horizonte concreto, objetivo, material, econômico é muito duro para o povo e para o país, mas não é duro para todo mundo, né? A gente viu com esse episódio das contas offshore que tem ricos que passam muito bem e, obviamente, protegem uns aos outros. Por isso, aliás, a mídia, a grande mídia, está mantendo em estado de piano a denúncia contra esse absurdo que é ter o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda especulando contra a economia brasileira. Vai chegar o dia em que essa gente vai ter que pagar o que deve, com juros e correção monetária, de preferência, junto com o pagamento em cash, virá alguns anos no Chilindró, lugar onde devem parar também, como a gente já falou, os donos da Prevent Senior. É isso, Natália, é contigo. Então, gente, vamos lembrar que a discussão sobre frente ampla, ela vem de longe, né? A gente poderia aqui fazer um resgate histórico, por exemplo, sobre o papel disso, né, da discussão da frente ampla na luta contra o nazismo, né, que é sempre muito colocado no debate atual do enfrentamento a Bolsonaro, de que contra o fascismo tem que se aliar com todo mundo, que só unindo todo mundo é que a gente vai derrotar o fascismo, né? Só que não é bem assim, né? Não foi bem assim historicamente, inclusive. Mas, para fins do nosso debate aqui no antivírus, que é um debate mais conjuntural, né, eu vou lembrar que no ano passado, quando a gente não tinha ainda a situação atual da recuperação dos direitos políticos de Lula, né, com a pandemia no seu auge, ali por volta, né, do meio do ano de 2020, né, quando até mesmo entre nós, naquele momento, estava difícil defender o Fora Bolsonaro, construir efetivamente uma campanha pelo Fora Bolsonaro, fazer mobilização, esse debate da Frente Ampla já estava colocado, né? Por exemplo, nas eleições municipais de 2020, houve um ensaio disso, né? Até candidato bolsonarista teve apoio do PT lá na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que foi um assunto que a gente discutiu muito aqui no ano passado. Depois das eleições municipais, quando houve a eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado, né, ficou mais explícita ainda qual era a tese da Frente Ampla, né, e também as suas contradições. Na Câmara, houve o apoio a um golpista, que foi o tal do Baleia Rossi, contra o candidato de Bolsonaro, e esse era o argumento que muitos enchiam a boca para dizer, né, que era a materialização do que era preciso ser feito para derrotar Bolsonaro, vamos juntar todo mundo, esquecer o passado, se juntar com o MDB, com o PSDB contra o candidato de Bolsonaro. O resultado a gente sabe qual foi, nem a turma da direita gourmet, que estava na coalizão, lá no bloco parlamentar de Baleia Rossi, votou nele, né? Votaram lá em Lira, e foi vitorioso naquele patamar que a gente viu, e no Senado, né, essa tática já foi por terra, caiu por terra porque o PT apoiou o candidato, que era o candidato de Bolsonaro, que é o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, possível presidenciável, inclusive, né? Então a gente botou a nossa digital nessa coisa que a gente não sabe ainda o que vai virar. Isso sem falar, né, no voto lá atrás e na questão da recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, tudo isso é questão concreta, né, política concreta decorrente
desse frente amplismo, né? E, na nossa opinião, sinais evidentes, né? Tudo isso são sinais evidentes de que o caminho para a frente ampla é um saco sem fundo, né? Depois disso, depois dessa situação que eu relembrei aqui, da questão das eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, veio a recuperação dos direitos políticos de Lula, ali no início de março desse ano, né? Sem frente ampla, vamos combinar, né? Nunca a direita entrou na campanha em defesa de Lula, setor nenhum da direita, né? Nem o chamado centro, que alguns colocam como centro, como PDT, PSB, né? Pelo contrário, né? A gente viu o que é que Ciro Gomes fez e continua fazendo contra Lula e contra o PT, muito menos a Globo, Estadão, né? Os dois recentes editoriais do Estadão, agora dessa semana, domingo e segunda, logo após o ato do dia 2 de outubro, são editoriais explícitos, manifestos, cuja linha é Lula e Bolsonaro são perigos igualmente perigosos, né? São perigos equivalentes. Os dois editoriais, um num dia, o outro no outro dia, na mesma linha. Claro que alguns podem achar que teve uma frente ampla com o STF, né? Nessa questão dos direitos políticos de Lula, mas, na verdade, vamos combinar que o que houve foi aí uma combinação entre a nossa pressão pela liberdade, pela declaração da inocência de Lula, e uma disputa do lado de lá, né? E aí, óbvio que numa situação como essa, o que a gente deve fazer é aproveitar a briga entre eles, né? E a situação política mudou consideravelmente com a recuperação dos direitos políticos de Lula, né? Isso é um fato. A intenção de voto nele cresceu, né? Se a eleição fosse hoje, a gente teria um cenário bastante favorável à nossa vitória, mas mesmo assim, muita gente acha que não dá para viver sem frente ampla. Sem frente ampla não vai, né? Os mesmos, não coincidentemente, que acham que é secundário ter mobilização de rua, que é dispensável, né? Que alguns meses atrás diziam que não podia por conta da pandemia, né? Mas fazia tudo que se imaginasse de forma presencial, só não podia mobilização de rua, né? De toda forma, apesar disso, apesar destas figuras, a gente avançou bastante no tema da mobilização de rua, né? Se eu não me engano, fizemos 5 desde maio, mas depois da esticada de corda que Bolsonaro deu no dia 7, acabou que voltou um clima, digamos assim, mais intenso, de se colocar mais água no feijão desse debate da frente ampla, né? Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu, ou o que não aconteceu, dependendo do ponto de vista, né? Alguns partidos de direita, tipo o PSDB, logo após o dia 7 de setembro, ameaçaram defender o impeachment. O que aconteceu? Nada. O STF apaziguou, vamos combinar, né? Que depois da carta de Temer, ninguém mais ouve falar na tal guerra do Supremo contra Bolsonaro, né? Que, pelo visto, não era tão guerra assim. E no PT, se reuniu o Diretório Nacional e se fez um debate sobre o assunto, né, da mobilização, dos próximos passos, né, e um debate muito entusiasmado, né, de que agora sim ia ter a frente ampla nas lutas contra Bolsonaro, né? Então, esse foi o espírito com o qual foi construído, né, todo o espírito que prevaleceu ali na prévia da preparação para o dia 2 de outubro, né? Muita gente almejava a frente ampla e achou que dia 2 de outubro seria uma materialização da frente ampla nas ruas, digamos assim. Né? Não só no PT isso, né? Vamos combinar, mas na campanha Fora Bolsonaro como um todo, pelo menos isso ficou bastante nítido, né? Eu cheguei a ouvir uma reunião que não se surpreendam se Dória for no ato da Avenida Paulista, né? Um alto dirigente falou essa afirmação, né? E, por falar em Dória, né, o ex-governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, soltou artigos falando, né, que o Brasil ficaria melhor se a terceira via se viabilizasse. Então, realmente, tem quem siga, né, achando que a frente ampla
pode dar em alguma coisa, inclusive contra nós, né? Enfim, o governador do Maranhão foi na mesma linha, né? O governador Flávio Dino, do PSB, e na prática o que a gente viu foi, em todos os lugares praticamente, os atos foram da mesma dimensão dos que a gente até agora fez sozinho, só a esquerda. Em alguns lugares foi maior, em outros lugares foi menor, mas, no geral, a proporção, né, foi do mesmo tamanho. Tirando como exceção o 7 de setembro, que saiu um pouco da curva, né, a gente já comentou aqui várias razões para isso, mas, em relação ao que aconteceram em maio, junho e julho, os atos foram da mesma dimensão, né? Os palanques, sim, aí nos palanques, nos carros de som, nos discursos, algumas diferenças aconteceram, né, com a presença de setores de centro-direita. Por exemplo, Ciro Gomes, que foi no ato da Paulista, o Walter já comentou, Solidariedade esteve em alguns atos, o PSB, o Cidadania, enfim. Mas isso não se refletiu em mais gente na rua, né, em massa, em povo mais organizado na rua, e também não se refletiu em discursos que ajudem a formar uma unidade consistente contra Bolsonaro. Por exemplo, Ciro Gomes, Walter também já comentou isso, reclama de ser vaiado, mas não abre mão de falar que existem fascistas de vermelho, né? Então, essa turma, bom, frente ampla em torno do quê, né? E o mais importante, gente, é que essa galera aí, ou a maioria deles, né, segue votando com o governo Bolsonaro nas pautas antipovo, que estão aí a todo vapor sendo disputadas no Congresso Nacional, né? O exemplo mais recente é o da reforma administrativa. Faz 3 semanas, pelo menos, talvez faça um pouco mais, que está acontecendo em Brasília uma mobilização importante dos servidores públicos de todo o país contra a aprovação da reforma administrativa, né? Várias categorias, tem gente do Brasil todo vindo para Brasília para fazer pressão no aeroporto, na Câmara, conversar com os parlamentares para que não votem a reforma, né? Mesmo assim, apesar dessa pressão, a reforma foi votada na comissão especial. E o Cidadania, partido que supostamente está nesse leque de aliados na luta pelo Fora Bolsonaro, votou na reforma administrativa, que é uma das pautas antipovo mais estruturais. Né? Às vezes eu noto que não se debate tanto, porque é como se fosse uma questão dos vínculos de emprego dos servidores públicos. Não é disso que se trata, né? Está em discussão, está em questão o tamanho do Estado, né? Políticas públicas nas mais diversas áreas, o que é que vai existir de política social. Então, é muito estruturante o que está sendo proposto para o governo em termos de reforma administrativa, e essa turma que se diz fora Bolsonaro no discurso está votando nisso, está apoiando isso, né? Então, tem algumas conclusões que podem ser tiradas, na minha opinião, dessa situação toda. Primeiro, que a tal da unidade contra o fascismo via frente ampla é, na nossa visão, uma quimera, né? Essa turma não coloca povo na rua, vamos combinar, né? E uma frente popular é o que tem a maior potência organizativa, mobilizadora, em termos de conteúdo, né? Do que é necessário para enfrentar o bolsonarismo, que é essa extrema-direita que está colocada aí para a gente derrotar. E segunda conclusão que eu queria tirar dessa situação é o seguinte, que eu acho fundamental, tem a ver com essa questão do conteúdo, né? Uma frente com quem defende um projeto que é oposto ao nosso, né? Que é compatível, que é igual ao de Bolsonaro, acumula para quê mesmo, né? O problema da centro-direita brasileira não é com o programa ultraliberal que está sendo aplicado, né? E eles tentam separar a defesa da democracia disso, como se existisse como defender a democracia em tese, né? Manter as eleições, manter essas instituições que estão a serviço desse programa funcionando e tudo mais. A gente não tem essa visão.
para a gente, não existe defesa da democracia que seja compatível com retirada de direitos, com reforma administrativa, com desmonte do Estado, com privatização, com fome, com miséria, com desemprego. E isso não é democracia, né? Então, esse é algumas conclusões que a gente tira aí dessa situação toda em relação a esse frente amplismo e, concretamente, o que é que isso está tendo de repercussão nas mobilizações. Agora, claro, se a gente demonstrar ter muita força social, maior do que a gente demonstrou até agora, e também muita força eleitoral, é possível, sim, que uma parte desse setor, desses setores da centro-direita, uma parte dessa turma acabe aderindo, né, a uma candidatura ou alguma coisa desse tipo. Mas isso tem que ser a consequência, né, da ação organizada da esquerda que seja exitosa, né? E não um ponto de partida, uma coisa anterior, né, que acaba por nos sujeitar a uma linha que não é nossa, né? Se a gente acha que para ter mobilização, para ter luta fora Bolsonaro, tem que ter frente ampla, e para ter frente ampla a gente já vai começar a rebaixar os discursos, vai começar a rebaixar a pauta, não dá, né? E essa turma também não vem para aderir ao nosso projeto, né? Sem influenciar em nada no programa. Não, eles vão apoiar o governo Lula com o programa de esquerda, né? E o futuro governo, principalmente, vamos combinar. Então, assim, a Frente Ampla tem consequências. A Frente Ampla não é uma sopa de letrinhas numa coligação eleitoral para ganhar a eleição, né? Tem consequências políticas, tem consequências na vida do povo, no programa que vai ser aplicado por um eventual futuro governo. Então, em resumo, né, a gente acha que o neofascismo brasileiro precisa ser derrotado ao mesmo tempo que o neoliberalismo, né? Qualquer tipo de jogo dúbio nesse atual momento não vai produzir os efeitos que a gente precisa, que é de uma radical, potente onda de mobilizações que inviabilize Bolsonaro, que inviabilize totalmente, né? Não só de ganhar as eleições, que inviabilize ele de tentar dar um golpe, né? E principalmente de seguir com essa política que está em curso, com o apoio da direita gourmet e com toda a política também da extrema-direita, que, seja qual for o resultado das eleições, vai continuar existindo, né? Então, é um pouco isso que a gente queria trazer hoje aqui sobre a conjuntura, e a gente vai terminar hoje o programa fazendo a leitura de uma resolução, né, um texto curtinho que a gente aprovou na Direção Nacional da Articulação de Esquerda, e acho importante aqui falar para vocês, certo? Eu vou ler. Ô, Walter, você quer ler? Eu posso ler, você está meio Vai lá, cansado então já, leia né? você. Vamos lá. A Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, reunida no dia 3 de outubro de 2021, aprovou a seguinte resolução sobre a conjuntura e nossas tarefas. No dia 2 de outubro, aconteceu mais uma rodada de manifestações pelo Fora Bolsonaro. Novas manifestações já estão sendo organizadas, em especial nos dias 15 e 20 de novembro. Neste último caso, em torno do Dia da Consciência Negra, que ganha redobrada importância na atual conjuntura. As manifestações do dia 2 de outubro aconteceram em grande número de cidades no Brasil e no exterior. Reuniram centenas de milhares de pessoas, envolveram um amplo leque de forças políticas. Em comparação com outras manifestações, algumas foram maiores e outras menores, mas em todas parece ter ocorrido uma maior presença de setores populares, não apenas militantes. Ao mesmo tempo que destacamos a potência das manifestações, é preciso reconhecer que elas não têm a força necessária para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados a colocar em votação um dos mais de 160 pedidos de impeachment, nem a força suficiente para forçar a maioria do Congresso a aprovar o afastamento imediato do presidente. Aliás, embora se tenha falado muito que as manifestações do dia 2 de outubro seriam mais amplas do que as anteriores, a verdade é que os setores de centro e centro-direita não demonstraram grande capacidade de mobilização. No fundamental, como acontece desde o início deste ano, quem foi às ruas no dia 2 de outubro foi a militância e a base social da esquerda,
Os demais setores compareceram no fundamental com discursos. Sendo assim, cabe perguntar: as manifestações atingiram um teto ou é possível ampliar? Em caso negativo, existe algum outro caminho para viabilizar o impeachment? Se não existe, qual o lugar da luta pelo fora Bolsonaro em nossa tática? Somos de opinião que é possível ampliar. É possível fazer, no dia 15 de novembro, manifestações mais potentes do que as de 2 de outubro. Mas, para isso, é necessário que nosso Partido dos Trabalhadores faça 3 ajustes na sua tática e um ajuste organizativo. Até o momento, temos insistido em não confundir a luta pelo fora Bolsonaro e a disputa eleitoral. Isso está correto e devemos continuar evitando esta confusão. Por isso, apoiamos a ampliação do leque de partidos convocantes e também apoiamos que pré-candidatos à presidência de outros partidos fizessem uso da palavra nos atos. Isto está correto e devemos continuar apoiando a participação de todos que defendem o impeachment. Entretanto, se é assim, então podemos e devemos ampliar o engajamento de Lula na convocatória e convidar Lula a que seja um dos oradores dos atos de 15 de novembro, sendo que o discurso de Lula poderia ser transmitido ao vivo em todos os atos. O primeiro ajuste tático, portanto, é ampliar o engajamento de Lula nos atos. O segundo ajuste tático é aumentar a pressão sobre Lira e sobre o Congresso. Quem não apoia o impeachment deve ser alvo de uma campanha de escracho público. O terceiro ajuste tático consiste em enfatizar a pauta do povo, não apenas destacando a ideia resumida na palavra de ordem fora Bolsonaro, mas também deixando explícito que estamos lutando pelo impeachment como atalho para um governo democrático e popular. É possível que setores de centro e centro-direita reclamem destes ajustes táticos. Acontece que, sem eles, não conseguiremos ampliar qualitativamente a mobilização e, portanto, estaremos condenando a campanha pelo fora Bolsonaro a morrer na praia. Evidente que, mesmo com estes ajustes, é possível que não tenhamos êxito e Bolsonaro siga governando entre o período que vai das festas de fim de ano até o Carnaval. Entretanto, caso isso ocorra, que seja após termos tentado tudo que estava ao nosso alcance. Além dos ajustes políticos acima citados, é necessário um ajuste organizativo. Embora a convocatória e a presença de Lula façam grande diferença, isto não basta. É preciso também criar um comando de mobilização nacional, capaz de operar efetivamente em favor da presença das periferias e das camadas mais populares. Caso estes ajustes não tenham êxito, a realidade vai se impor e, salvo algum fato extraordinário que não dependa da pressão popular, Bolsonaro seguirá na presidência e usará isto tanto no sentido de ampliar suas possibilidades eleitorais, quanto no sentido de golpear as liberdades democráticas. Neste caso, é preciso estar atento para as 2 situações. A primeira delas é que só venceremos esta guerra se nossa candidatura polarizar em defesa da pauta do povo. E defender a pauta do povo implica em confrontar-se com o programa neoliberal, que é defendido não apenas por Bolsonaro, mas também pela direita não bolsonarista. O que significa dizer que não existe nem existirá espaço para frente ampla, pois a única frente ampla admissível para a direita não bolsonarista é aquela que implica em manter as políticas de Guedes et caterva. Aliás, o mesmo vale para o cenário em que Bolsonaro é afastado. Neste caso, disputaremos diretamente com a mal denominada terceira via, ou seja, com os defensores do programa neoliberal. Por este motivo, qualquer que seja o cenário, é fundamental que o debate programático ganhe centralidade, inclusive para preparar o povo para enfrentamentos que virão, para reverter as medidas adotadas pelos golpistas desde 2016 e para realizar as transformações estruturais que são indispensáveis se quisermos garantir a soberania, o desenvolvimento, as liberdades democráticas e os direitos sociais. A segunda delas é que a campanha de 2022 não será uma disputa eleitoral, mas uma guerra política e ideológica. Seja contra Bolsonaro, seja contra a terceira via, a esquerda, o PT e Lula serão atacados de maneira brutal. Os bordões organização criminosa e nossa bandeira nunca será vermelha serão utilizados diuturnamente. Para enfrentar este tipo de ataque, será preciso um partido preparado para tempos de guerra, disposto não apenas a responder à altura, mas também disposto a atacar com toda a força. Além disso, precisaremos de um partido capaz de enfrentar as maiorias conservadoras que controlam
e provavelmente continuarão sustentando as instituições. Hoje, estamos muito longe disso, seja no plano político, seja no plano organizativo, entre outros motivos, porque setores do partido têm ilusões no comportamento da direita não bolsonarista e no comportamento do grande empresariado. A esse respeito, é importante lembrar os ataques não apenas de Ciro e Dória, mas também da grande mídia contra Lula. Por todos esses motivos, a maior certeza que emerge deste 2 de outubro é: nada está garantido, nem a eleição presidencial, nem nossa vitória, nem nossa posse, nem nosso governo. Por isso, aos que acham que pesquisa ganha eleição, aos que só pensam em eleições, aos que já pensam em montagem de governo e aos que estão costurando alianças pela direita em nome da suposta governabilidade, lembramos que colheremos nas urnas o que plantarmos nas ruas desde já. É isso. Você não ia falar de uma reunião que deu WO? Não? Não. Você não falou, não ia falar de uma reunião que rolou por aí, que tinha uma reunião importante que algumas pessoas não foram. Maior frustração, o pessoal lá da Frente Ampla estava já achando que ia bombar e o pessoal não foi, cara. Tá aí no Você não quer falar disso? Tudo bem, eu entendo, sem problema, sem problema. Passar bem. Boa noite. Boa noite.